Vamos lá, pessoal. Vou estar mostrando para vocês aqui como funciona a planilha de gerenciamento aqui de clientes e alunos da consultoria. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em arquivo e criar uma cópia para você, porque assim você vai ter acesso às funcionalidades. Tá? O link que você recebe dentro da comunidade, ele é um link apenas para você criar a cópia da sua planilha. Quando você fizer a cópia, você vai ter acesso a todas as funcionalidades, as automações que estão embutidas nela. E aqui a gente vai para os primeiros passos para você poder configurar esse acesso, certo? Depois de feita a cópia, vai aparecer um menu aqui em cima, como esse aqui, consultoria. E o primeiro passo é clicar aqui em configuração inicial, certo? Quando a gente fizer isso, ele vai pedir para a gente uma autorização, que é a autorização para usar os recursos do Google para poder executar essas automações que estão lá dentro. Você vai vir aqui em avançado, acessar projeto, vai clicar em continuar, e aqui vai pedir as permissões. Por que essas permissões? Essa planilha, ela vai escrever e-mails automaticamente, se você quiser. Ela vai criar arquivos, se você quiser também. Ver e editar algum desses arquivos. E como a gente tem alguns gatilhos adicionados nela, para algumas execuções automáticas ao longo do tempo, ele precisa dessa permissão também para que essas automações elas funcionem. São todos recursos gratuitos do Google. Então, pode vir aqui, clicar em continuar, selecionar tudo e clicar em continuar. Com isso, com isso feito, a gente vai partir para a configuração inicial dela. Que configuração é essa? Depois de você clicar lá em configuração inicial, ele gera todas essas abas que você está vendo aqui embaixo, que vão ser usadas para poder armazenar as informações que a gente quer. Criadas as abas, a gente vai preencher algumas configurações que são importantes. Como, por exemplo, a que a gente vai ver aqui em configurações, que é o nome da equipe, se você tem uma equipe, profissional responsável, preencher aqui. Dias de aviso de vencimento, se uma pessoa escolher um plano mensal, 7 dias antes de vencer, ela vai ser notificada com e-mail. A taxa para cada tipo de pagamento, valor padrão de cada plano, notificações. Esse e-mail é um e-mail que você vai preencher para você receber essas informações, esses relatórios, quando você configurar eles. Aqui eu vou deixar marcado como não, porque esse é um resumo diário. A gente entende que o fluxo de alunos não é tão grande, então não tem a necessidade de ficar recebendo um relatório diário das alterações, pagamentos e coisas do gênero. Notificar clientes. A gente deixa marcado como sim, porque a gente configurou ali a quantidade de dias para o vencimento, então 7 dias antes do vencimento a gente quer fazer envio de e-mail automático para esse aluno. Está aqui uma vez por ciclo, que quer dizer o quê? Dentro desse período de 7 dias, essa pessoa vai receber um e-mail, mas pode colocar também diário, até vencer. Ou seja, se tem 7 dias para vencer, ela vai receber um e-mail todos os dias desses 7 dias avisando que o plano dela está vencendo. Como a gente usa recursos gratuitos do Google, e aí tem uma capacidade de mais ou menos 100 e-mails gratuitos por dia, é mais interessante que seja uma vez por ciclo. E aqui dois templates de e-mail. Um para ser enviado quando o plano ainda não tiver vencido, e outro para ser enviado depois do plano ser vencido, ou se ele não for renovado. Você pode alterar essa mensagem, tá? Mas é importante olhar para essas variáveis que estão entre chaves, que são utilizadas para substituir pelo nome, o nome do aluno, qual plano que ele selecionou, data de vencimento. Você não precisa alterar elas, tá? Do jeito que está aqui, a informação que está salva lá no contato dele vai ser colocada aqui automaticamente na hora de enviar. A gente vai salvar as configurações e vamos clicar em instalar esses triggers. Quais são esses triggers? Eles são as automações que estão configuradas para fazer um backup dessa planilha todo dia 1 de cada mês,
às 7 horas da manhã, uma notificação diária às 8 da manhã e um relatório mensal no dia 1 de cada mês. Então, essas são automações que vão ser executadas automaticamente dentro desses períodos aqui. Feito isso, o que a gente precisa fazer é adicionar um novo cliente para a gente simular como funcionaria. Tá? Vou colocar o nome errado aqui para a gente editar depois. Então, mensal. Se a gente alterar aqui, por exemplo, trimestral, e eu mudar para crédito, a gente já tem um valor calculado aqui com a taxa de crédito que a gente colocou lá na configuração. Data de início, a gente seleciona qual é a data de início e alguma observação se a gente quiser. Depois de cadastrado, ele já consta como esse aluno tenha pago aquele valor. Então, se a gente vir aqui no dashboard, vai mostrar para a gente que a gente tem um cliente, um aluno cadastrado, o valor esperado por mês, né? A gente colocou lá um plano trimestral, que é esse valor todo, e ele pega esse valor líquido e divide para a gente ter a estimativa mensal de quanto está recebendo. Como a gente acabou de cadastrar ele não está vencendo ainda e não está vencido, né? E aqui a gente tem algumas informações. A receita líquida para cada mês, tá? Um gráfico de barra. Uma distribuição por plano, como aqui a gente só tem um aluno, a gente tem só esse no trimestral. Mais algumas informações. Não tem nenhum perto de vencimento ou vencido. Último pagamento da pessoa que a gente acabou de cadastrar. E aqui uma tabela com todos os alunos, certo? O que a gente pode fazer? Daqui a gente pode adicionar um novo cliente ou pode registrar o pagamento de alguém que venceu. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos editar aquele nome que eu coloquei errado, para a gente ver como a gente pode alterar essas informações. A gente vai selecionar ele, aqui da lista, vai carregar os dados, e aqui a gente vem e faz a alteração que a gente quer. A gente pode alterar o plano, pode alterar a forma de pagamento, o valor bruto e o status. Mas como ele já está pago, né, a gente já considerou como pago, deixa assim. Com as alterações salvas, agora a gente vai cadastrar um novo, só para a gente ver como funcionaria com um que está próximo de vencer ou com um que já tenha vencido. Eu vou colocar mensal e vou colocar a data de cadastro aqui, dia 30 do mês passado. Isso quer dizer que ele está próximo de vencer. Aliás, deixa eu colocar um pouco antes aqui. Hoje são 21, eu vou colocar no 27. Então ele está próximo de vencer. A renovação prevista é dia 27 do 4, né? Então faltam 6 dias. Isso quer dizer que ele vai aparecer para a gente como um aluno que está próximo da data de vencimento. Se a gente olhar aqui no dashboard, vai aparecer para a gente que tem um vencendo em breve, certo? E aqui já tem também a distribuição. Qual é a distribuição? Um mensal e um trimestral. Por que o MRR líquido aqui ele não contou o do mês passado? Porque ele foi cadastrado no mês passado, né? Então a gente já recebeu o valor mensal no mês passado. Aqui a gente tem o total recebido, considerando os dois, mas como esse aqui foi cadastrado no mês passado, ele conta o líquido do mês atual aqui no recorrente, né? Como você pode ver, aqui a gente tem um com status pendente. O que a gente pode fazer? Se a gente vir aqui e clicar em enviar notificações, ele vai ver quem está pendente, certo? Notificações processadas. Um cliente na janela de notificação, um e-mail enviado. O que acontece? Ele acabou de enviar um e-mail para aquele e-mail que a gente cadastrou lá, certo?
um desse que está com status pendente. Então, se a gente vir aqui e encerrar contrato, por exemplo, a gente vai selecionar esse que está pendente. Pode selecionar um motivo que você quiser, algum detalhe que seja opcional, confirmar o encerramento. E agora, se a gente olhar no dashboard, a gente não tem mais esse cliente na janela de vencimento, porque a gente acabou de encerrar o contrato dele. Total de clientes até o momento, ativos apenas um, certo? No mês seguinte, ou quando estiver próximo do vencimento de algum cliente, você pode registrar o pagamento de novo. Então, a gente vai pegar o cliente que está em dia, vai escolher alguma taxa de pagamento, uma forma de pagamento, aliás, Pix, por exemplo, e vai confirmar o pagamento. Com isso, o pagamento foi registrado e o plano dele foi renovado. Aqui a gente tem algumas outras informações que a gente pode usar. Essa de proteger abas já é feita automaticamente quando a gente faz a configuração inicial. E essa de fazer o backup, ele vai fazer o backup agora, mas a gente já tem configurado para fazer o backup toda vez no dia 1º do mês. Se a gente fizer o backup, ele vai salvar essa planilha no nosso drive, no seu drive, no caso, já que é só uma cópia sua, e vai mostrar onde ela está localizada. Nesse caso, Sarava Team, backup, abril 2026. Você pode organizar esse backup em pastas separadas lá dentro do Drive para você ter esse histórico mantido, salvo e seguro. Caso você faça alguma alteração aqui que não queira, e aí você queira retornar para algum estado que você tenha alterado antes de você fazer essas alterações. E aí, a partir daqui, você pode controlar todas as ações que você quer. Esse relatório mensal, esse é um relatório que, se não tiver nenhum e-mail cadastrado lá, na configuração, aquele que você coloca o seu e-mail, ele vai apenas gerar o relatório aqui. Vamos gerar um relatório aqui para você ver. A gente tem esse relatório aqui do que aconteceu, né, de receita bruta, clientes que entraram, pendentes, vencidos, cancelamentos, etc. Se a gente configurar o e-mail lá no e-mail de notificações, lá na aba de configuração, a gente vai receber esse relatório para o e-mail que a gente configurar ali. Então, se a gente vir aqui e colocar, por exemplo, e gerar esse relatório, o relatório vai ser enviado para o e-mail que foi cadastrado nas configurações.